Pessoal, tudo bem? Paz de Cristo a todos. Esse vídeo eu quero falar um pouquinho a respeito de uma certa ideia que está bastante em voga, né, por aí, qual todas as opiniões, sejam elas boas ou ruins, ou melhor dizendo, hoje em dia não se pode mais se julgar o que é bom ou ruim, todo mundo tem que aceitar tudo, né? Então, vamos dizer assim, onde todas as opiniões elas, além de serem lícitas, né, elas são respeitadas em todos os ambientes, né? Então, vamos dizer assim, cada um tem a sua opinião quanto às coisas da vida, né? E todos são respeitados em todos os ambientes, né? Isso aí, olha, isso é de uma canalice, essa ideia, sem tamanho. Por que que acontece? Isso é impossível de acontecer, em primeiro lugar. Ser respeitada todas as opiniões no ambiente, seja ele qual for, isso é impossível. Sempre há uma pessoa ou algumas pessoas que compartilham do mesmo espírito, da mesma vontade, que por diversos meios e maneiras, às vezes, vamos dizer assim, nem sempre de uma forma planejada, né? Elas vão acabar impondo o seu espírito, a sua vontade naquele ambiente onde elas elas estão, onde elas frequentam, né? Onde elas compartilham alguma coisa, trabalho, estudo, meio ou dentro de uma própria casa, né? Dentro de uma família. Então é muito difícil esse negócio de se respeitar todas as opiniões. Não funciona assim. Isso seria uma isso aí seria a pregação da anarquia geral, né? Isso aí seria a pregação da anarquia em todos os meios sociais. E a anarquia nunca criou nada. A anarquia sempre criou revolução. E revolução é o quê? É bagunça. A bagunça ela serve para quê? Para destruir coisas. A revolução em si serve para quê? Para destruição. Então, assim, essa ideia que é fomentada e proliferada por diversos meios de ensino, infelizmente, dessa liberdade maluca, anárquica, não é uma liberdade para o bem, é uma liberdade anárquica, porque não se procura o bem das coisas, o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro. Não, é só liberdade pela liberdade, então é uma liberdade anárquica, é uma liberdade para a destruição, não é para o bem, não é para o bem comum, é para a destruição do bem comum. Né? E para que não se descubra o bem comum também, né? Não se discuta, não se chegue próximo do bem comum. Então, é uma coisa que qual a gente precisa tomar muito cuidado, né? Esse tipo de ideia em televisão, filmes, séries é uma das coisas que tem sido mais proliferadas, né? Esse tipo de ideia. Não tem jeito, né? Vulgarmente falando, em todo local, em todo local, em todo meio, vai existir o alfa. Vamos dizer assim, né? Como se fosse uma matilha, né? De animais. Sempre, isso é normal. Sempre vai haver um alfa naquele local. Se ele vai estar exercendo, vamos dizer assim, essa posição de uma forma lícita para o bem comum, aí isso é outra história. Mas por diversas razões, né, sempre vai haver uma pessoa que vai ter maior, ou algumas pessoas que terão uma maior representatividade naquele meio, naquele local. E elas vão impor para o bem ou para o mal. Todo mundo acha que é para o bem, né? Tudo que a gente faz, a gente acha que é para o bem, né? Vai impor o seu espírito, vai impor a sua vontade. Espírito é vontade, né? Por isso que, né, a Igreja Católica, né, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, orienta, né, aos fiéis, orienta aos cristãos que busquem sempre
o Espírito Santo de Deus, a vontade perfeita de Deus, né? Que medite a palavra de Deus, que frequente os sacramentos, né? Quem já é batizado, frequente os sacramentos, especial confissão e o sacramento confissão dos pecados, humilhar-se, os humilhados serão exaltados, né? Humilhar, então a gente precisa de meditação para isso, a gente precisa refletir para isso, precisa ter conhecimento mínimo do Evangelho, da palavra de Deus para isso, para saber o que nós precisamos regir. Então, através do sacramento da confissão, né, exercemos essa humilhação, vamos dizer assim, para que na comunhão, na Eucaristia, nós possamos ser exaltados, né, para que o Espírito Santo de Deus possa inundar o nosso ser, a nossa vontade, que ele possa inundar a nossa alma e mudar a nossa vontade para o bem, para as coisas boas. Isso não é fácil, né? Isso não é mágica, não é porque a pessoa está na igreja e ela vai fazendo essas coisas muitas vezes irrefletidamente, ou mesmo refletidamente, que de uma hora para outra ela vai virar santa. Isso é a batalha da vida do cristão nesse mundo, né? Mas é esse o processo que Nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. É esse o caminho que Nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou e deixou a igreja, né? E aí, nesse sentido, os alfas. Quem são os alfas da igreja? Bom, Jesus Cristo mesmo disse que ele é o alfa e o ômega, né? O princípio e o fim, né? Então, é Jesus Cristo. E todos aqueles que apontam e viveram e deram sua vida a Cristo, a sua igreja, o anúncio da palavra, né? Levando outras pessoas a descobrirem a Jesus Cristo, a conhecerem a Jesus Cristo, a entenderem a necessidade da salvação, o que é a salvação, né? Da importância da ressurreição, porque o ser humano só vai ser restaurado restaurado plenamente e conseguirá fazer a vontade de Deus plenamente a partir da ressurreição, né? Da santificação e aí a ressurreição. Então, aí vem aí os outros alfas, que são já semelhantes a Cristo, no sentido de que eles estão revestidos do Espírito Santo de Deus, estão santificados, né? São santos. Essas são as nossas referências, né? Temos as outras pessoas, né? Os líderes, no caso da igreja, que cumprem também essa função. E quanto mais esses buscarem o Espírito Santo de Deus, buscarem a santificação, estiverem repetindo o que Jesus e os seus santos deixaram, né? Mas eles estão aptos para que nós busquemos o aconselhamento junto a eles, né? Então, como diz Santa Mônica, né, a respeito da conversão de Santo Agostinho, né? Palavras não são suficientes para mudar um homem, né? E isto não são só palavras, isto é um fato, né? Nosso Senhor Jesus Cristo é um fato, Deus é um fato, o pecado ter entrado no mundo, existir a corrupção do ser humano, essa tradição da corrupção do ser humano, né? De geração em geração que é passada, e com isso também existe um fator que é espiritual, não é visível, né? Não é a questão da corrupção só da carne, né? É mais complexo das pessoas que não creem compreenderem por causa disto. Faça necessária então a nossa ressurreição, né? Junto a Cristo mesmo. Então é isso, pessoal. Tomem cuidado com quem repete essas ideias, com quem crê que é possível, vamos dizer assim, uma convivência anárquica de todas as opiniões. Isso é impossível. É impossível, assim, no sentido que isso produza algo bom,
Que ela é possível, ela é só a gente olhar a nossa sociedade por aí e ver que a anarquia tá geral, né? Até dentro de nossas casas, né? Se o foco não for um só, se nos conflitos, na resolução dos conflitos, né? Por exemplo, nós cristãos, nós católicos, se na resolução dos conflitos não for Cristo, não for os seus ensinamentos, que seja a medida certa, cada um vai ter a sua opinião, baseada sei lá em que, né? E cada um vai pro seu lado, né? Por isso que há tantos divórcios, né? Não estou julgando aqui ninguém, né? Não estou falando de caso específico de ninguém, né? Crianças abandonadas, entre outras coisas, né? Briga, que as pessoas brigas acontecem, né? Isso infelizmente acontece. Todos nós uma hora ou outra ficamos bravos, né? Vamos dizer assim, com alguma coisa, seja estejamos certos ou não. Mas vamos dizer assim, a humildade às vezes de pegar e voltar e conversar direitinho e procurar uma base. Desculpem os barulhos aqui que eu moro próximo a uma avenida. Uma base, no caso Cristo, para que sejam resolvidos os conflitos, isso é muito difícil, né? Isso, infelizmente, até entre nós cristãos católicos, isso tem sido deixado de lado, né? Cada vez estão inventando um Cristo diferente, né? O Cristo mesmo que é bem divulgado por aí pelas mídias aí, televisivas aí, jornais impressos, pelo que eu tenho visto, não é o mesmo Cristo que a igreja sempre pregou, não. Né? Infelizmente tem até alguns pregadores aí, alguns padres, alguns bispos que estão anunciando um Cristo que também não tem muito nada a ver com o Cristo Nosso Senhor e Salvador, não. É invenção da cabeça deles, porque eles aderem a ideologias que acham que vão salvar esse mundo, os próprios seres humanos salvar esse mundo, né? Sei lá como, eles também não sabem. Cada vez inventam uma coisa diferente, mesclam ideias diferentes para ver se chega uma hora uma que vai resolver o problema, e cada vez o problema aumenta mais. E é aí daí que eu volto, né? Esse negócio de não tem que se ter várias opiniões e todo mundo vai conseguir viver harmonicamente, mesmo com a existência de várias opiniões, e todo mundo tem que respeitar as várias opiniões, independente se elas são boas ou ruins, verdadeiras ou falsas. Isso é uma mentira, né? Que possa existir essa possibilidade é só a gente olhar para a porta de fora de casa ou entrar nas redes sociais e ver que esse anarquismo não leva a nada, né? Mas, como bem eu já disse, né, o importante é que cada um tome consciência de si mesmo, os cristãos principalmente, tenham consciência, busquem cada vez mais a Cristo, a seus ensinamentos, porque o que mais importa nessa vida não são os prazeres. Não que os prazeres lícitos desta vida sejam ruins, mas o mais importante nesta vida é que nós busquemos a santificação, busquemos o Espírito Santo de Deus, para que na ressurreição estejamos junto a Cristo. E aí sim, no mundo novo, onde, entre aspas, opinião, porque Deus não tem opinião, Deus é a verdade, né? Onde todos, seguindo a verdade de Deus, na caridade, já não mais na fé, porque nós já estamos na presença de Deus, não é necessário mais a fé, nós temos a fé hoje, né? Mas a caridade vai ser eterna, né? Na caridade, todos vão construir uma outra coisa, né? Um outro mundo que já não tem nada a ver mais com este mundo que nós conhecemos hoje. Como que vai ser, aí é outra história, tá bom? Mas a ideia desse vídeo é isso, pessoal. Não caiam
não é necessário brigar com ninguém quanto a essas coisas, mas é necessário, como nosso Senhor Jesus Cristo mesmo diz, sejam mansos como as pombas e espertos como as serpentes. Então nós não precisamos aceitar ideias erradas de ninguém, mas nós precisamos respeitar as pessoas. As pessoas nós respeitamos porque, assim como nós precisamos de Cristo, elas também precisam de Cristo. Todos precisamos de Cristo. E sem que respeitemos as pessoas, a gente não consegue levar minimamente, pelo menos até a porta do coração delas, Cristo. Quem vai deixar entrar ou não, aí no caso é elas, né? Isso também é um processo, né? Esse ser manso como as pombas, né? Suave como as pombas, é uma coisa que eu preciso muito, isso eu reconheço. Né? E a questão de ser esperto como as serpentes, né? Saber ter um jogo de cintura melhor quanto às situações também. Né? Isso é uma coisa que nós devemos pedir a Cristo em nossas orações. Não é fácil, minha gente. Mas é isso aí. Fiquem espertos, tomem cuidado com certas opiniões, né? É muito midiaticamente, eu sei que é muito pesado, né? É bomba para tudo quanto é lado, essas ideias. E como a maioria das pessoas estão submersas a elas, a gente precisa ter muita paciência. Quem tem ciência disso precisa ter muito paciência com essas outras pessoas que não têm esta compreensão, não têm este entendimento, não pegaram a malícia do negócio, né? Existem pessoas assim más que estão servindo ao mal, que divulgam e proliferam e utilizam dessas ideias para o mal. E é o mal mesmo. Não vou me aprofundar aqui no momento. Só que quem acaba proliferando as ideias, né, ajudando a que essas ideias vão para a frente, somos nós, né, somos os pobres mortais, as pessoas simples, que não querem saber de ideologia, não querem saber de tumulto, não quer saber de encheção de saco no sentido de aderir a coisas impossíveis, né? Que o ser humano deixe esse mundo melhor, que o ser humano santifique esse mundo, né? Não funciona bem assim, não. A ideia não é essa. Cristo não morreu à toa, tá bom? Não morreu e ressuscitou à toa. E não nos prometeu a ressurreição à toa. A ressurreição não é reencarnação. Ressurreição é uma coisa séria. Nosso Senhor Jesus Cristo não é mentiroso. Um abraço a todos. Fique com Deus. Paz e bem.